Na verdade, o tema que me foi selecionado, ele é específico dentro do direito bancário e fico um pouco preocupado se as pessoas que se dispõem a conversar, não falo palestra, mas trocar ideias sobre a legitimidade, a legalidade e a aceitação dos chamados encargos financeiros, tem uma base jurídica, uma base doutrinária, de que maneira esta legalização, esse sistema é estruturado dentro do Brasil. Uma vez que, estando no Tribunal de Justiça, estou na 38ª Câmara do Direito Privado, estou lá com muita honra, exercendo o cargo de desembargador exatamente nesta área do direito privado, em que 70% a 80% dos casos dizem respeito a ações revisionais de contrato bancário ou questões vinculadas a disputas de elaboração de cálculos, de elaboração de instrumentos, de revisão de cláusulas contratuais, aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas regras que os clientes muitas vezes têm dúvida ou pedem ao judiciário para que possa balizar ou que possam dizer se há um equilíbrio entre o banco e o cliente propriamente dito. Feito esta introdução, eu gostaria só de sinalizar que preparei algumas lâminas e elas têm uma previsão de mais ou menos 1 hora, 1h10 para ir conversando, dependendo do interesse, dependendo da maneira como querem aprofundar ou não. Eu estou às ordens para explicar, ou para debater, ou para conversar, como os senhores entenderem. Como sempre fazemos, não é a primeira vez que venho à ordem, venho sempre que for convidado ou que tiver a indicação. Mas para o desenvolvimento, se for possível, se entenderem que assim é razoável, aguarde um pouquinho no término da exposição, para que a gente possa debater ou conversar sobre um ou outro assunto específico. Como o tema diz respeito à aplicação ou à legitimidade ou à existência da comissão de permanência, e esta comissão de permanência vista dentro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da evolução jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, é necessário, num primeiro instante, tecer algumas considerações do que se entende por encargo financeiro, já que encargo, a própria palavra encargo financeiro, traz em si mesmo uma conceituação, traz em si mesmo uma noção de que este encargo tem que ser algo que se agrega, algo que se acrescenta a um valor principal. Então, quando falamos em encargos financeiros, normalmente você tem a noção de que o dinheiro que se toma no banco ou o dinheiro que se deposita no banco são as chamadas operações ativas ou as operações passivas. Quando nós depositamos no banco, o banco é o devedor. Normalmente, nessas situações, não há aí a comissão de permanência. Por quê? Porque ele é o depositário e ele remunera o capital emprestado. Há, por outro lado, sim, a possibilidade dos encargos financeiros nos casos em que nós temos o chamado mútuo bancário, empréstimo em dinheiro. Então, este mútuo bancário, ele tem como remuneração o juro. O juro existe para nós quando depositamos no banco, quando o senhor vai fazer um CDB, quando deposita numa caderneta de poupança, quando faz um fundo de investimento. O valor que é agregado ao principal é denominado de encargo financeiro. Não só diz respeito à mora, ao atraso, não. O encargo financeiro são os frutos civis, aquilo que se soma ao principal. Então, há, num primeiro momento, uma preocupação de fazer uma distinção dentro deste conceito de encargos financeiros, quando se procura, eu preciso ver se tem um mouse para mim, porque eu preciso do mouse para eu poder fazer o hiperlink, por gentileza. Qualquer um aqui que eu possa trabalhar. Quando conversamos um minutinho sobre
os encargos financeiros, eu procurei só trazer a ideia de que este encargo, portanto, ele representa algo que se agrega. Se nós vivêssemos num país sem inflação, se nós tivéssemos uma economia estável, como existe na Europa e alguns outros locais, é evidente que lá não se trabalha com atualização monetária. Então, o poder aquisitivo da moeda permanece estável durante todo o período. Então, não há que se pensar em atualização monetária. Então, este encargo financeiro representa a retribuição que tem aquele que empresta o dinheiro. Então, ao emprestar o dinheiro, eu recebo aquele capital de novo, eu recebo de volta, acrescido de uma remuneração. Este seria o encargo financeiro propriamente dito. Mas a prática bancária, ou a prática financeira, faz com que também a atualização monetária seja englobada dentro desse conceito, talvez de forma equivocada. Por que de forma equivocada? Porque o Sistema Financeiro Nacional, regulado pela Lei 4.595, desde 1964, ele tinha em si mesmo a ideia de que o Conselho Monetário Nacional fixa as regras de toda a economia no Brasil. Então, o índice de atualização monetária, ele deveria refletir a desvalorização da moeda, ou seja, a inflação. Só que, de 64 para cá, muito da nossa economia já se alterou e chegou-se à conclusão que a medida deste índice de inflação não pode ser feita por um único órgão, ou o DIEESE, ou a Fundação Getúlio Vargas, ou outras entidades, porque o custo para a construção civil é um, o custo do supermercado é outro, o custo da escola é outro. Então, extinguiu-se a palavra correção monetária da economia brasileira enquanto índice oficial, sob pena de ter-se que aceitar só uma forma de se medir a desvalorização do dinheiro. E passou-se a aceitar, se os senhores abrirem, muito obrigado, se os senhores abrirem os jornais nas páginas de economia, os senhores poderão verificar, constatar, que há várias entidades que medem a inflação. Então, nós temos o IPC, temos o INPC, temos vários índices do IBGE, do DIEESE. Então, essas moedas todas são possíveis, ou essas moedas não, essas variações são possíveis de serem contratadas para que possa remunerar o capital. Ao tomar o dinheiro emprestado, o banco X diz, olha, eu vou lhe emprestar, mas esse dinheiro vai ser atualizado pelo INPC, esse dinheiro vai ser atualizado pela TR, esse dinheiro vai ser atualizado pelo IPCA. Por quê? Porque o que ele está emprestando, na verdade, é o dinheiro que ele tomou, que ele recebeu de alguém que diz, olha, eu quero receber tanto, e ele está repassando isto. Ora, este, então, índice de atualização monetária, na verdade, ou a princípio, ele não funcionaria como encargo financeiro. Por quê? Porque ele só mantém o poder aquisitivo. Se eu tenho uma nota de R$100 e não tivesse inflação, passados 30 dias, 60 dias, 6 meses ou um ano, o poder aquisitivo de R$100 permaneceria estável ao longo desse tempo. Não haveria a corrosão desse dinheiro. Com isto, eu estou iniciando uma conversa para que os senhores lá na frente possam perceber que esse fator atualização monetária continua uma pedra de toque dentro do sistema financeiro. É uma questão de difícil solução e de encaminhamento. Ora se retira, ora se inclui, ora se embute, ora se disfarça no índice que vai remunerar o capital. Ora, entendido então, e pensado e compreendido que os encargos financeiros diz respeito a um rendimento, diz respeito aos frutos civis e que ele decorre necessariamente de uma relação jurídica, decorre necessariamente de um contrato feito entre o cliente e a instituição financeira propriamente dita, e estamos cuidando só do sistema financeiro, eu passo a fazer uma outra distinção que me parece interessante. Até o momento em que eu tenho o prazo fixado para devolver o dinheiro,
eu faço um empréstimo pessoal e digo, vou pagar em 12 meses, e devolvo a quantia que estou pegando emprestado, este é chamado período de normalidade. Então, este período de normalidade, ele tem como termo inicial, e isso talvez seja interessante para quem não está familiarizado com isso, ele tem como termo inicial a data da contratação. Então, se a data da contratação, a data da tomada do dinheiro é o termo inicial do período de normalidade, é fácil compreender que o termo final é o vencimento da obrigação. Se eu tomei um dinheiro e prometi pagar com uma nota promissória, e digo, vou pagar em 30 de outubro, o termo final, 30 de outubro. Ora, do termo inicial da tomada do dinheiro ao termo final da obrigação, os encargos financeiros contratados estão previamente estipulados. O senhor vai me pagar TR mais 2% de juros. O senhor vai me pagar IPC mais 1,5% de juros. Então, este encargo financeiro é chamado de encargo de normalidade. Não há dúvida. Se eles podem ser capitalizados ou não, vamos conversar em seguida. Após o vencimento da obrigação, partimos então para a hipótese de que esse vencimento, não honrando, o tomador do empréstimo, não honrando a obrigação, inicia-se um período de inadimplemento, ou chamado período de anormalidade. O que era termo final, vencimento, passa a ser termo inicial. E quando que vai ser o termo final do período de inadimplemento? Quando vai ser o termo final do período de anormalidade? A data do pagamento. Então, mentalmente, nós criamos claramente dois momentos. Normalidade, termo inicial, data da contratação, termo final, vencimento da obrigação. Período de inadimplemento. O que era termo final passa a ser termo inicial. E o que vai ser termo final? A data do efetivo pagamento. Para que a gente possa trabalhar com a ideia, então, de que nesses encargos financeiros, durante a normalidade, não existe proibição para que se possa pactuar atualização monetária e os chamados juros remuneratórios. Existe sim, na verdade, alguns índices que foram considerados proibidos pela jurisprudência, hoje sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, porque alguns índices de atualização monetária foram constatados que eles não representavam só juros, que eles traziam em si também a atualização monetária. Então estava se remunerando duas vezes, porque eu atualizo o dinheiro, depois aplico um índice que também contém uma parcela, haveria duplicidade de remuneração. Então esses índices foram considerados proibidos e são considerados nulos. Não podem e não se admite de nenhuma forma que eles possam incidir sobre o capital emprestado. No fundo, eu estou querendo fixar que no período de normalidade, então, os chamados encargos financeiros, sempre pontuando, sublinhando o problema da atualização monetária, que modestamente entendo que a atualização monetária não seria encargo, tecnicamente, cientificamente falando, não é encargo, porque ela mantém o poder aquisitivo. Se mantém o poder aquisitivo, não é fruto. Ela mantém simplesmente o capital. Mas, na prática, se tem como encargo. Atualização monetária por qualquer índice, desde que lhe permitido, e mais os juros remuneratórios. Ora, no contexto de atualização monetária, e observem, por gentileza, que não falo correção monetária, e disse no primeiro, porque a correção monetária seria um índice oficial, e esse índice oficial foi extinto, e hoje se permite que se meça por qualquer entidade séria que se faça esse tipo de controle da desvalorização do dinheiro. Alguns, como disse, são proibidos. Me interessa, nesse instante, evidentemente, dizer por que são proibidos. A TBF, taxa básica financeira, está proibida, porque traz em si a ideia da atualização monetária e mais juros.
E, exemplificativamente, os senhores observem, depois isso vai estar disponibilizado, em todos eles que têm um destaque em amarelo, tem uma lâmina, eu tenho um hiperlink para trazer o texto da proibição. Então, o texto, didaticamente, o texto de proibição não é uma proibição doutrinária, não é uma proibição legal, é uma proibição da jurisprudência, daqueles que julgam, entendendo a jurisprudência como a reunião, como o conjunto de decisões sobre o mesmo assunto. E não é sobre juízes de primeiro grau ou tribunais de segundo grau, e sim sobre o Superior Tribunal de Justiça. Então, esse entendimento, por exemplo, da TBF, ela está proibida para a utilização dos contratos vinculados ao sistema financeiro, porque traz como indexador também, entre os elementos que compõem esse índice, a atualização monetária. Da mesma forma, a taxa de atualização monetária, que é elaborada pela ANBID. ANBID é a Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento. Por que esta taxa é proibida? Da mesma forma, na sua essência, na sua natureza, ela traz, na sua composição, traz também um fator de atualização monetária que não é admitido porque representaria o bis in idem, representaria uma dupla remuneração, além dos juros, também a atualização monetária. Nesse sentido, é claro que todos os demais índices, como disse, desde que tenham seriedade, desde que tenham publicação oficial, podem sim ser pactuados. É claro que quando nós vamos aos bancos, nós não temos normalmente um poder de impor ou discutir qual é o índice. Normalmente o senhor chega no banco e o banco diz, ó, isso aqui vai ser atualizado pelo IPC da FIP, isso vai ser atualizado pelo IGPDI. E quantos de nós, leigos, os clientes dos senhores, nem sabem que índice é esse? Porque o gerente do banco, o gerente financeiro é que diz que aquele dinheiro vai ser remunerado por essa, por aquela, ou esse por aquele índice. É possível? Sim, não há nenhum problema. Inclusive, a questão da TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que muito tempo teve uma discussão se poderia ou não poderia, o Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 288, definiu que sim, que pode ser utilizada como indexador monetário, porque nesse caso não haveria problema para a composição da moeda que estaria sendo recuperada ou pactuada. Ora, entendendo então que se na atualização monetária eu não tenho problema, eu começo a pensar no segundo fator. Encargo financeiro estaria compreendendo correção, atualização monetária, mais juros remuneratórios. No sistema financeiro, esta instrumentalização do mútuo, atualização do mútuo bancário, ele normalmente, ele é firmado ou através de títulos especiais, chamados títulos cambialiformes, ou através de contratos ou escrituras públicas. Os chamados títulos cambialiformes, ou seja, um misto, um híbrido entre cambial e a forma de contrato. Esses instrumentos cambialiformes, eles são normalmente reservados para as chamadas operações reguladas em leis especiais, ou seja, o financiamento rural, o financiamento comercial, o financiamento industrial, eles têm uma legislação própria que autoriza, ou regra, que autoriza que os bancos possam fazer, ou em razão do subsídio governamental, da proteção para aquele tipo de dinheiro, ou em razão da peculiaridade, para evitar a inadimplência, para facilitar a garantia, para que possa haver um desenvolvimento, para que possa haver o fomento, o incentivo para aquela área. Isto, um pequeno parêntese. No sistema rural, os senhores têm o Decreto-Lei 167/67. Então, são as cédulas de crédito rurais, são as notas promissórias rurais, são as duplicatas rurais. Todo o financiamento rural para plantação, para agricultura de forma geral, é instrumentalizado, via de regra, através da cédula de crédito rural pignoratícia, cédula de crédito rural hipotecária, ou cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, ou seja, com garantia de penhor ou com garantia de hipoteca.
Para nós, não vamos conversar nesse momento sobre garantias, depois, em um outro instante, podemos conversar, só para que possam ter uma noção. Que sendo legislação especial, também, quando conversamos no financiamento à indústria, é o Decreto-Lei 413/69, que trata e que regula sobre isso. No financiamento comercial, a Lei 6.840, que regula as duplicatas, tá, de 1980. Os financiamentos à exportação, a Lei 6.313/75. Então, esta legislação específica tem regras que não vão se confundir com os encargos financeiros lá na frente de anormalidade, se pode ou não incidir a comissão de permanência. Estas legislações especiais, então, o dinheiro tomado instrumentalizado através dessa forma especial, vai ter uma proibição para a utilização da comissão de permanência. E esta proibição é em razão ou justificada porque tem um subsídio, porque tem um incentivo. Então, a remuneração é limitada, porque quando se pega o dinheiro, já sabe que aquilo é para esta finalidade. Isso, nesse momento, me interessa, então, fazer uma pequena observação. Quando cuidamos da taxa de juros, há limite ou não há limite para a contratação? Não sendo do sistema financeiro nacional, o Código Civil estipula que os juros devem ser de 12% ao ano. O Código Civil estabelece que as entidades privadas, ou os entes privados, devem contratar a taxa de 12% ao ano. E quando se trata dos bancos? Quando se trata dos bancos, está sedimentado que os bancos não estão sujeitos a limite, porque o mercado é flutuante. Isto está em lei, isto vem sempre em regra do Conselho Monetário Nacional, que fala através do Banco Central, que, por sua vez, nas resoluções, autoriza ou dá liberdade de contratação, porque senão não encontra quem coloca o dinheiro no mercado, o dinheiro que vem de fora. Então, acho que nós teríamos que ir caminhando de que maneira? Eu tenho um limite de 12% ao ano, chamado a chamada limitação onzenária. Em que hipótese? Primeiro, quando que eu não posso extrapolar 12%? Porque eu crio uma regra, depois eu vou para a exceção, concorda? Eu crio uma regra geral e vou para a exceção. Estou vendo a doutora Hermínia, satisfação, doutora Hermínia, muito obrigado pela presença. Ora, nos financiamentos especiais, então, crédito rural, crédito industrial, crédito comercial, nesses casos, em razão da legislação especial, crédito à exportação, nesses casos, o juro é limitado a 12% ao ano, em razão da jurisprudência sedimentada, solidificada do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Observe, o que se limita não é a atualização monetária. Muito se vê em ação revisional, em ação declaratória, querendo que todo o encargo seja de 12% ao ano. O que eu estou limitando é o componente da remuneração. Remuneração, juro. A atualização monetária, eu faço por qualquer índice. O que eu limito? São os juros. Então, neste caso, nos empréstimos firmados através de cédulas de crédito, ou nos empréstimos firmados através de notas promissoras ou de duplicatas nos financiamentos especiais, há sim o limite de 12% ao ano. E esse limite, ele é intransponível à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos demais empréstimos, nos contratos e na chamada cédula de crédito bancário, nesses casos não tem. Não há limite. E como é que se regula à luz do Código de Defesa do Consumidor? Como é que se faz isso? 2% ao mês é muito? Ou 7% ao mês é muito? Ou 18% ao mês é muito?
Como é que eu sei? Na forma como está estruturado, essa entidade abstrata chamada mercado representa a somatória de todas as entidades financeiras que estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, quer sejam bancos, financeiras ou qualquer associação ligada ao sistema financeiro nacional, tem que depositar no Banco Central quais são as taxas que cobra. Isto por ordem do próprio Conselho Monetário Nacional. Com esses dados, o Banco Central registra e faz a média entre o mínimo e máximo. Então, aí o Banco Central pode, neste momento, ir controlando ou monitorando como caminha o sistema financeiro. Lembrando, nesse instante, que quando conversamos de juros, as espécies de juros, eu estou cuidando dos juros compensatórios, dos juros remuneratórios. E por que me parece interessante fixar essa noção? Porque quando falarmos nos juros moratórios, eles dizem respeito a um acréscimo pelo inadimplemento, pelo não pagamento. Então, a mora traz como sanção um acréscimo à obrigação que deveria ter sido paga no tempo e forma contratada e não foi. Então, não façamos confusão entre encargos remuneratórios e encargos moratórios. Dos moratórios são aqueles incidentes após o vencimento, não sendo honrada voluntária ou involuntariamente a obrigação. Eu estou, nesse momento, dizendo que os juros de remuneração, os juros compensatórios, nesses casos, os juros compensatórios, de acordo com a súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça, nós temos que, não havendo o índice, não sendo possível na fixação, que em muitas operações os bancos dizem que vão cobrar a taxa no momento do vencimento da obrigação, a maior taxa prevista na tabela. Nesses casos, se não houver a estipulação expressa no título, o Superior Tribunal de Justiça entende que nessas situações os juros remuneratórios devem ser buscados a taxa média do mercado, se for mais favorável ou aquela efetivamente praticada pelo título no contrato. E quem apura essa taxa média é o Banco Central, através de resolução própria que controla a informação prestada por esses bancos. Isso está num precedente, no recurso especial 1112-879 do Paraná, e interessante, neste caso, trata-se de recurso repetitivo, que é aquele do 543C do Código de Processo Civil, e esta decisão do Superior Tribunal de Justiça tem força vinculativa, ou seja, obriga a todos os tribunais, juízes, todas as partes interessadas a obedecer, como se fizesse uma norma, como se fizesse uma regra. E esta decisão, ela ocorreu em sede de recurso repetitivo, é o recurso especial 1112 do Paraná. Se não houver a taxa praticada, se não houver a taxa estipulada, é possível que se faça, então, por perícia ou por investigação, normalmente a discussão sobre este índice. Gostaria só de pontuar que nos casos, na instrumentalização da cédula de crédito bancário, que é um instrumento relativamente novo, e foi criado exatamente para substituir os problemas de cheques especiais, os chamados contratos em que não haveria ou a liquidez, certeza e exigibilidade para as execuções, o sistema financeiro, o Congresso Nacional, acabou por redigir e elaborar uma lei que autoriza os bancos a terem, então, um título executivo denominado de cédula de crédito bancário, que por ser cédula, disse no começo, por ser uma cambial, e a cambial regula-se como nota promissória duplicata, não haveria aceite do credor, não haveria concordância. Quando o senhor emite um cheque, quando o senhor emite uma nota promissória, esta emissão formal é de quem deve, não é do credor.
Então, quando o senhor preenche um cheque, quem ensina? Quem está fornecendo o cheque. Na cédula de crédito bancário há um pacto. Então, por isso a doutrina começa a chamar de um título híbrido. Ele é cambial, mas tem a forma de contrato, cambialiforme. Então, a cédula de crédito bancário tem uma regulamentação específica e ela, a cédula de crédito bancário, só ela admite que se tenha os juros acima de 12%, livremente pactuados no momento da contratação. Os contratos, em geral, não há limitação entre os bancos para que possa limitar ou não, fica a escolha ou do momento em que firma, e essas afirmações, elas estão calcadas normalmente em jurisprudência e não em lei, e não em regra interna. Por exemplo, se o senhor tiver a oportunidade depois de conferir, observe que uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal diz que as disposições do Decreto-Lei 22.626 de 33, que o doutor Rui bem sabe, é o decreto que trata da lei de usura, do crime de usura, lá em 1933, dizendo que cobrar além da taxa legal era crime de usura, o Supremo Tribunal Federal acabou definindo que para o sistema financeiro não se aplicam as regras do crime de usura, da lei de usura. Então, é comum o senhor ver as petições, ou ver os recursos, ou os requerimentos, dizendo que quer a limitação de 12%, com base em quê? Não, tem que estar limitado em 12%, com base em quê? Qual é o fundamento? Se a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, de a longa data, diz, não se aplicam as disposições da lei de usura. Não se aplicam. Então, me parece um equívoco insistir em algo que sabe que não teria nenhuma chance de acolhida, tanto na primeira instância quanto em segunda instância. Da mesma forma, observe que a súmula 648 do Supremo Tribunal Federal, também Supremo Tribunal Federal, quem estuda um pouquinho a Constituição Federal, observe que existia um parágrafo 3º que dizia que cobrar juros acima de 12% era crime. Já neste momento, o Supremo disse, olha, o parágrafo 3º do artigo 192 foi revogado pela emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros ao ano, tinha aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, ou seja, não se aplicava, desde aquele momento, aos bancos. Estou falando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, hoje nós julgamos ainda recursos que têm, às vezes, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos. E, às vezes, processos volumosos, em que se insiste na limitação ou não. Quer me parecer que esta questão, dentro do sistema financeiro, está, sim, hoje superada em face da própria jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 382, também disse que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12%, por si, não indica abusividade. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si, não indica abusividade. Isto justificado em razão da volatilidade da nossa economia, da oscilação que temos, em razão da remuneração que se tem para o capital. Ou seja, nós estamos conversando em abusividade, procurando vincular implicitamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que vamos conversar assim. As regras do CDC se aplicam. E eu posso, sim, constatar da abusividade e exercer o poder de controle. Então, eu limito. Desde que haja a prova de que aquilo está excessivo, está oneroso, há um desequilíbrio. Então, neste caso, o Poder Judiciário faz, sim, o controle e pode, sim, limitar. Da mesma forma, a súmula vinculante 7 do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ela diz claramente que esta confirma a súmula 648, que a aplicabilidade do artigo 192, parágrafo 3º, que limitava a 12%, dependia de lei complementar. E por que sempre
cuidando e lembrando a expressão lei complementar. Lei complementar. Porque o próprio artigo 192 da Constituição Federal diz que o sistema financeiro nacional é estruturado e será regulado por lei complementar. A Constituição diz isso. E se os senhores tiverem um minuto de reflexão, observem quantas medidas provisórias regulam o sistema financeiro. Pode regular por medida provisória ou tem que ser regulado por lei complementar? Parece, dentro desse caminhar, tão entendido que quando não se tem de nenhuma maneira a forma de, no contrato, estabelecer qual é o índice, qual é a taxa, qual é a periodicidade, de que forma foi pactuado, porque muitas vezes nós assinamos, digo nós, porque nós, de uma maneira cidadão comum, o senhor quer saber do dinheiro na conta, quer saber do dinheiro liberado e assina o papel embaixo na confiança do gerente. Quantos de nós vamos lá ler, conferir linha por linha e discutir? Se o senhor for discutir, o senhor é um chato. Ninguém assina, ninguém lê isso aqui, não. Pelo jeito, o senhor é advogado, está querendo ler muito aqui. Ou não é assim? É. Mas se houver dúvida nisso, é possível sim que se faça através da média de mercado. Então, discutindo, é possível que se faça uma adequação, no dizer dos doutrinadores, dos doutos, uma decotação. É possível que se faça uma conformação naquilo que está se buscando. Com relação à capitalização, muito se fala em capitalização de juros ou capitalização de encargos. E a gente tem se deparado também com algumas nuances. Observe que a expressão para quem vai olhar um acórdão, para quem vai olhar uma sentença, e muitas vezes um livro, um artigo, a expressão utilizada é anatocismo. Ah, porque aqui praticou o anatocismo. Veja, eu posso capitalizar ou não posso capitalizar? O que significa isso? O senhor deposita R$100 na caderneta de poupança. Este mês, o rendimento da caderneta de poupança foi 10%. R$100, 10%, quanto representa? R$10? O meu capital, que era de 100, eu estou capitalizando, não estou trazendo esta remuneração para integrar o capital? Eu não passei a ter 100 mais os 10, o fruto, eu não estou trazendo para o capital? Eu estou capitalizando, estou integrando ao capital. Eu passei a ter 110 para o mês seguinte. O juro ou a remuneração da caderneta do mês posterior vai incidir sobre 100 ou incide sobre 110? Sobre 110. Quer dizer, o sentido de capitalizar é este. Eu posso incorporar os frutos, a remuneração ao capital, ou eu não posso incorporar? Se qualquer um de nós fizermos uma conta rápida, 1% ao mês, num ano, 1 vezes 12, 12%. Se o senhor colocar na máquina 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vai dar 13 ou 14, porque um vai incidindo sobre o outro. Não é isso? Numa progressão, numa coisa simples? Os bancos podem capitalizar ou não podem capitalizar? Essa é uma discussão que ainda é um pouco viva em alguns instrumentos de contrato, os instrumentos de financiamento, ou de empréstimos, ou de mútuos bancários. Em regra, esta capitalização, ela vem sendo admitida pela força da jurisprudência, pela força das decisões que vão sendo firmadas ou que vão sendo proferidas no Superior Tribunal de Justiça, interpretando sistematicamente a legislação e procurando equilibrar a relação contratual. Há um porém, e peço vênia com todo cuidado, para que não haja uma interpretação
de forma equivocada ou tendenciosa sobre o que conversamos de forma acadêmica. Esta capitalização, ela discutida nos tribunais, ela vem permitida por uma medida provisória, 1963, 17 vezes publicadas. Ela é de 31 de março de 2000. Atualmente, a medida provisória 2170, 36, de 23 de agosto de 2001. Esta medida provisória, expressamente, na sua última reedição, ela expressamente autoriza a capitalização em seu artigo 5º. Ela diz assim: nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano. Inferior a 1 ano. O que o senhor entende? Ela pode ser semestral? Ela pode ser quadrimestral? Ela pode ser trimestral? Ela pode ser bimestral? Ela pode ser mensal? Inferior a 1 ano. Pode ser diária? Aqui não há limitação. A regra da medida provisória é que pode capitalizar em períodos inferiores a 1 ano. Tudo bem. Ora, se a medida provisória autoriza, quem estuda um pouquinho o direito constitucional sabe que as medidas provisórias teriam validade por 30 dias. A cada 30 dias tem que ser reeditada. E esta foi reeditada 37 vezes. E cada vez que ela é reeditada, uma modificaçãozinha na redação. Uma alteração na redação, uma vírgula lá, uma palavra para cá, outra para lá. Até que, através da emenda constitucional 32, no artigo 2º da emenda constitucional 32, fixou-se uma regra, o Congresso Nacional fixou uma regra que a medida provisória valeria até que fosse, continuava em vigor, até que fosse revogada expressamente ou até que houvesse nova deliberação do Congresso Nacional. Pereniza. Não tem que reeditar mais. Muito bem. Ora, é uma emenda constitucional de 11 de setembro de 2001, emenda constitucional 32, que expressamente autoriza, continua em vigor a medida provisória ulterior, até que se revogue explicitamente, ou até que o Congresso Nacional delibere definitivamente se revoga ou não. Muito bem. Isto, ainda hoje, é matéria que está sob apreciação do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Se os senhores mentalmente refletirem, observe que o artigo 192 da Constituição estabelece que a estrutura do sistema financeiro é regulada por lei complementar. O artigo 192 da Constituição diz que o sistema financeiro será regulado por lei complementar. E esta é uma redação da Constituição que vem lá desde a emenda constitucional 40 de 2003. Ora, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, proíbe a edição de medida provisória, regula a edição de medida provisória pelo Presidente da República, nas situações de relevância e urgência, mas proíbe, é vedado, é proibido a edição de medida provisória naqueles casos em que são reservadas a regulamentação por lei complementar. Se a Constituição, redação dada em 2001, diz que tem que ser regulada por lei complementar e vem sendo regulada por medida provisória, o Supremo tem que dizer: é inconstitucional ou é constitucional? A validade disto é ex nunc ou ex tunc? De que maneira eu teria isto? E se pudermos fazer como se estivéssemos fazendo uma preparação aí acadêmica,
um acompanhamento. Como é que anda isso no Supremo? Uma ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo PDT, ação direta de inconstitucionalidade, é a 2.316, lá do Distrito Federal. Está aqui. Ação direta de inconstitucionalidade, 2.316. Será que é possível pagar essa luz aqui? Porque acho que, Caio, se for possível. tem jeito de apagar aqui, por favor? Só da frente. Ação direta de inconstitucionalidade 2.316, lá do Distrito Federal, ela exatamente questiona este artigo 5º da medida provisória 2.170, que autoriza a capitalização. E se os senhores puderem, muito obrigado, se os senhores puderem fazer uma pesquisa no site do Supremo, vão verificar que até hoje não foi nem apreciada a concessão de liminar. Tem alguns votos favoráveis e outros votos contrários. Votaram favoravelmente a suspensão dos ministros Sidney Sanches, Carlos Veloso, Marco Aurélio e Aires Brito. Contra, Carmen Lúcia e Menezes de Direito. No mérito, declaração da inconstitucionalidade, procedência, ou a constitucionalidade improcedência. Em regra, eficácia ex tunc. E todas as vezes que vamos conversar um pouquinho sobre isso, e como disse o doutor Rui, nós estamos nisso há 33, 35 anos cuidando disso, é sempre difícil, para quem não está afeto a isso, entender ex tunc, ex nunc. Então, eu procurei, nesse slide, procurei trazer a ideia, assim, muito simplicitamente, do Aurélio, a noção de que, quando se fala no efeito ex nunc, ele tem efeito retroativo. É como se estaria dizendo, de agora em diante, eu redeclaro a inconstitucionalidade, vale daqui para frente, sem efeito retroativo. Então, eu valido os atos praticados, para não haver uma instabilidade dos atos jurídicos, para não haver um desequilíbrio. Ou o efeito ex tunc, este efeito ex tunc eu vou desde o início. Então, neste momento, eu considero sem efeito, eu considero como inexistente todos os atos praticados. Ora, a tendência disso no Supremo, difícil. O que nós temos é que, com relação a liminar, ainda há ministros do Supremo que devem votar, e com relação à eficácia ou não da declaração de inconstitucionalidade, seria ex tunc e não ex nunc. Dito isto, eu volto só a sinalizar. Então, nas operações financeiras instrumentalizadas por contratos, instrumentos públicos ou células de crédito bancário, nós temos uma regra que não há limitação e é possível a capitalização. Ainda se discute. No financiamento rural, industrial, comercial, pode capitalizar ou não pode capitalizar? Porque há disposições específicas. Há uma súmula também, e a súmula cristaliza o entendimento da jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, e essa súmula é a súmula 93, que autoriza a capitalização, quer seja no Decreto-Lei 167/67, financiamentos rurais, ou a 413/69, financiamento industrial, ou quer seja na Lei 6.840, de 80, que trata das duplicatas comerciais e mercantis. Então, a capitalização é, sim, permitida. Só não é permitido naqueles casos em que ela não for pactuada, ou nos casos em que não houver a previsão. Sendo pactuada, normalmente se tem, sim, a possibilidade de capitalização. Ora, essa periodicidade inferior a 1 ano, esta capitalização, se pode ou não ser inferior a 1 ano, no recurso especial 973.827 do Rio Grande do Sul, e trago porque ele é importante para quem trabalha com isso, e é um recurso repetitivo, portanto, com fundamento no 543C do Código de Processo Civil. Ele tem na sua fundamentação, a ministra Maria Isabel Galotti diz que a capitalização dos juros com periodicidade inferior a anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. De forma expressa e clara. A previsão do contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa da mensal é suficiente para me permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Veja que importância tem isto. O senhor vai fazer um financiamento de um computador, vai financiar um automóvel, e vai a uma instituição bancária, e a pessoa lhe informa, o senhor vai pagar um juro de 2% ao mês. Puxa, que legal. Taxa mensal, 2% ao mês. Taxa efetiva anual, 32. 2 vezes 12, quanto dá? 24. Por que 32? Porque ele está capitalizando. E o que diz a ministra? Em sede de recurso repetitivo, não é ela, é o Superior Tribunal de Justiça. Taxa anual superior ao duodécuplo mensal é suficiente para me permitir a cobrança. O que é duodécuplo? 2 vezes 10, 2 vezes 12, superior a 24. Não precisa que ele diga, vou cobrar 2% ao mês, e capitalizado representará 2,8, 3,2. Basta que ele dê a taxa final. A indicação de que mais de 24 é suficiente para se entender que o banco está contratando de forma capitalizada. Mas, doutores, o próprio texto diz assim, deve ser de forma expressa e clara. Para o leigo, para o cliente de sistema financeiro, 28,5, 32,5, mais taxa de abertura de crédito, mais TAC, mais isso, mais aquilo, é suficiente para ele entender que está capitalizando? E o CDC? O ministro Luiz Felipe Salomão, embora tenha uma regra em recurso repetitivo, em excelente acordo, o ministro Luiz Felipe Salomão, em voto vencido, questiona, dizendo que é necessário clareza e transparência na periodicidade da capitalização, ou seja, é indispensável, sob pena do Poder Judiciário interferir como poder moderador, que ao se fazer o pacto, o banco tenha o cuidado, sim, de trazer de forma clara, transparente, segura, por força da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, de que forma está se procurando o equilíbrio ou está se contratando? Sob pena de intervenção do Poder Judiciário, sob pena de moderação, sob pena de decotação do índice que está se aplicando. Observe que, pela própria relação de consumo, a vulnerabilidade do consumidor, a hipossuficiência do consumidor, é sempre vista com uma lupa e com um cuidado, para que não se tenha uma superproteção, mas também não se tenha uma execração dentro da força, dentro do poder que tem o banco no fazer a contratação. E isto, claro, o Código de Defesa do Consumidor, os senhores também conhecem, ele se aplica às instituições financeiras, só não se aplica às instituições financeiras no que diz respeito à limitação da taxa, ou à contratação da taxa, porque é livre. Nas demais regras, sim. E no seu artigo 6º, inciso 3º, o Código de Defesa do Consumidor diz que são direitos básicos do consumidor. Inciso 3º, a informação adequada e clara, com especificações corretas da quantidade, característica, daquilo que está se contratando. Então, em confronto, o direito preservado, garantido pelo consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, do cliente bancário, com o direito do banco em implicitamente, genericamente, estabelecer qual é a regra, se pode sim, naquele momento, no caso de litígio, buscar-se parâmetros objetivos para buscar sempre o equilíbrio e a harmonia que está fazendo, que se está tendo naquele contrato. É necessário, então, caminhando no raciocínio de que estamos capitalizando os juros, já que estou capitalizando também, admito a atualização monetária, durante a normalidade.
Quando que esta capitalização não pode ser feita, não pode ser efetivada? E parece claro que naqueles casos em que a movimentação da conta corrente se dá pura e simplesmente. Se os senhores também tiverem o cuidado de fazer uma pequena pesquisa, observem que os bancos fazem força para que todos nós tenhamos limite de cheque especial. Dificilmente o sujeito não tem um limite. Nem que seja de R$50, de R$100, R$200, de R$500. Por quê? Porque na movimentação de conta corrente, ele é o depositário do dinheiro e ele se regula pelo Código Civil. E ele não pode, naqueles casos, fazer valer a força. Ele tem que agregar um limite, porque no limite, ele deixa disponível um crédito, e aí sim, pelo contrato de abertura de crédito em conta corrente, a regra geral se sobrepõe à regra específica da abertura de crédito em conta corrente. Então, na movimentação, nos saldos eventualmente devedores da conta corrente, se um cliente dos senhores, Deus o livre guarde, acredito que nenhum, imita um cheque sem suficiente provisão de fundos, e o banco devolve, o que ele faz? Ou ele paga? Não, eu vou depositar às 10 horas, estou aí, às 11 horas, estou aí,